Aqui, eis que nós temos o nosso querido cachorrinho, tadinho dele. Eu morro de dó dele. Mas esse cartaz é o tema da nossa aula de hoje. Procuro um dono de raça, porque um vira-lata eu já tive. Esse cartaz, ele é uma campanha publicitária. Campanha publicitária é quando você quer divulgar ou uma pessoa, ou uma ideia, ou um comportamento, certo? E aí tá pedindo aqui, roteiro de atividade proposta, Screenplay and Proposed Activity, ou seja, escreva a proposta da atividade. Review the poster and answer the following question. Analise o pôster e responda as seguintes questões. Aí nós temos perguntas a respeito do cartaz. Por que eu estava falando sobre o cartaz? Porque ele é a base de onde você vai tirar as ideias para responder as perguntas. Neste caso, o cartaz está em português e as perguntas em inglês. Normalmente faço o contrário, o cartaz em inglês e as perguntas em português. Mas nos dois casos não tem diferença. O que eu quero saber de vocês? Se vocês sabem como é a estrutura de um informe publicitário, de um cartaz publicitário. E vocês podem observar aí que esse cartaz, ele é altamente envolvente. As pessoas leem, olham para esse cartaz e alguma emoção elas sentem, ou elas sentem raiva, ou elas sentem pena, ou elas sentem dó, elas se emocionam ao ver esse cartaz. Por quê? É parte do informe publicitário ser apelativo, ou seja, criar uma emoção em quem vai ver, despertar a empatia. Nós temos hormônios, espelho, nós temos neurônios espelho no cérebro que nos colocam no lugar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente, daqueles com quem a gente interage. Todas as pessoas, menos os psicopatas, têm hormônios espelho. E esses espelhos são para que você se sinta no lugar do outro. E esse é um grande poder atual chamado empatia. Esse cartaz quer despertar nossa empatia com o cachorro. Ele quer estabelecer uma ligação entre nós, que estamos vendo, e o cachorro que está sendo fotografado ali. E nesse aspecto, ele cumpre muito bem a sua tarefa. Eu olho para esse cachorro e quase choro. Tadinho. Aí vem a frase irônica. Procuro um dono de raça. Como se fosse o cachorro falando conosco. Vocês sabem que isso é um fenômeno da linguagem escrita. O cachorro não fala conosco, mas você pode criar uma frase como se fosse ele falando. Isso é uma metáfora da linguagem, da língua portuguesa. Essa professora deve explicar para vocês. Uma metonímia. Você dá voz àquele que não tem. Procuro um dono de raça. Porque um dono vira-lata eu já tive. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o dono não cuidava dele direito e por isso ele está nessas condições. Aí agora ele está procurando um novo dono, certo? Então, por causa de tudo isso, esse cartaz critica o antigo dono do cachorro. Ele procura um novo dono porque o dono que ele tinha não prestava, certo? Não que os vira-latas não prestem, é que a gente dá muito mais valor aos cachorros de raça. Isso é um valor social. A gente dá mais valor aos cachorros de raça do que os cachorros tidos como sem raça, os vira-latas. Ou seja, os cachorros que vivem na rua. É um valor social que está impregnado nisso aí. E de acordo com esse preceito social, o dono de raça seria alguém bom. E o dono vira-lata seria alguém
Mau, que não cuida das pessoas. Aí vem a primeira pergunta. The purpose of advertising is... Qual é o propósito do cartaz? Gente, essa pergunta vocês verão 660 milhões de vezes. É um dos objetivos do Enem. É uma das coisas que vocês têm que saber qual é o propósito de um determinado texto. E isso vai cair como dissertação, vai cair como poesia, vai cair como informe publicitário, como charge. Qualquer tipo de texto, a pergunta vai ser essa. Principalmente em inglês. The purpose of advertising. Qual é o propósito? Qual é a proposta do cartaz? Aí tem as opções que vocês vão traduzir para saber o que é e quais são, e vão identificar a resposta correta. Só tem uma resposta correta para cada uma dessas perguntas, certo? Então, identifique, traduza e responda. A segunda pergunta que está aí, eu vou diminuir um pouco porque não está na tela toda. Aí, ok. Mistreating animals is a crime. What do you think of people who mistreat their pets? Então, maltratos de animal é um crime. Olha só, se você traduzir a pergunta, você já tem uma pista sobre outras perguntas, só de traduzir. What do you think? O que você acha? Of people, de pessoas, who mistreat, que maltratam seus pets, seus animais de estimação. É uma pergunta com as suas palavras. Portanto, é para você responder de modo pessoal. E quando é a pergunta pessoal, lembra? Mais de 20 palavras. Diga o que você acha, dê exemplo, como você chegou a essa conclusão, de onde você tirou essa conclusão. Demonstre justificativa para a sua resposta. Certo? Se você montar essa resposta com opinião, justificativa e exemplo, eu automaticamente tenho que te dar a resposta como correta. Não vou julgar o que você pensa, eu vou ver como você escreve, certo? E a terceira pergunta. Explain the message of the sentence. Explique a mensagem da sentença. Because I had a lonely hour. Ou seja, é uma frase que eu não vou dizer a resposta, mas ela está no cartaz. É uma das frases do cartaz. E aí ele pede para você explicar o que ele quis dizer com esta frase. De novo, você vai responder com as suas palavras, mas você vai tirar a resposta daquilo que você entendeu no cartaz.